Que alegria receber você aqui acompanhando a TV Manaim. Tá entrando a partir de agora, estamos entrando no ar com Manaim News, mais uma edição aqui deste programa. E você que está nos acompanhando pelas nossas multiplataformas, que Deus abençoe grandemente a sua vida. E hoje você vai conferir com a gente aqui as notícias das igrejas Cristã Maranata. Hoje vamos falar sobre as regiões Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. Então vem pra cá, vem comigo, a partir de agora o Manaim News entrando no ar. E vamos conferir notícias indo diretamente para Minas Gerais, com ele, com o nosso companheiro, nosso correspondente, Marcelo Rosa, trazendo notícias aí, ó, de Minas. Alô, Minas! Alô, Marcelo! A paz do Senhor Jesus, irmão Jorge Pessoa. A paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos que nos acompanham aqui pelo Manaim News. Vamos trazer agora as notícias das nossas igrejas aqui do estado de Minas Gerais. E começamos com um batismo que aconteceu com as regiões de Sete Lagoas e Ribeirão das Neves. Louvado seja o nome do Senhor. Mais um batismo agora na ICM Santo Antônio do Monte, em Minas Gerais. Imagens do Evangelho Sem Fronteiras que aconteceu na ICM do bairro Palmeiras, em Governador Valadares, Minas Gerais. Cantata evangelística com a Igreja Nova Brasília de Piuí, com os irmãos do Evangelho Sem Fronteiras. Agora uma vigília com os jovens da região de Nova Lima. Ainda de Nova Lima, agora as imagens são de uma reunião com as senhoras. Ceia com os pastores e familiares da região de Piuí. Uma vigília com a microrregião, com pastores, diáconos, obreiros, esposas e grupo de intercessão. Culto especial no asilo de Itaúna. Agora da região de Conselheiro Pena, o trabalho de visita que os jovens têm realizado no lar dos idosos da igreja. Agora as imagens é da segunda evangelização que aconteceu no asilo na região de Timóteo. E esta foi a nossa participação no Manaim News de hoje. E assim nos despedimos dos irmãos com a paz do Senhor Jesus. E agora segue com você, irmão Jorge Pessoa. Amém! Indo agora para o estado do Rio de Janeiro, com o nosso correspondente Hilton Medeiros. Ele tem notícias aí sobre a região da Baixada Fluminense. E na sequência, você vai conferir aí as demais regiões do Rio. Vamos conferir o Rio de Janeiro? Fala, irmão Jorge, paz do Senhor Jesus a todos os nossos irmãos. Na região de São João de Meriti, tivemos o aniversário de 30 anos da ICM no bairro de Coelho da Rocha e te convido nesta hora a acompanhar conosco. Foi realizado um culto de glorificação a Deus, onde muitos irmãos e visitantes se reuniram em clima de festa e gratidão. A Igreja Cristã Maranata, localizada no bairro de Coelho da Rocha, completou 30 anos de fundação, uma história marcada pela fé, pelo serviço e pelo amor e proclamação da vinda do Senhor Jesus. Desde 1995, a igreja tem sido um ponto de referência espiritual para dezenas de famílias da região, promovendo cultos, evangelismo, assistência ao necessitado e momentos de comunhão que marcaram gerações. Durante o evento, muitos testemunharam as bênçãos vividas ao longo dessas 3 décadas, curas, restaurações, conversões, experiências profundas com Deus. O culto especial contou com louvores, palavras de edificação e, acima de tudo, a presença de muitos irmãos, alguns que já não frequentavam o local há anos, mas que retornaram para esse momento tão significativo. A igreja reafirma seu compromisso com o Evangelho eterno e com a missão de alcançar vidas e proclamar que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Esses últimos 30 anos foram marcados por bênçãos e grandes milagres da parte de Deus. Com o coração cheio de gratidão, a Igreja Cristã Maranata de Coelho da Rocha segue em frente, com os olhos voltados para o alto e os pés firmados na palavra revelada. 30 anos glorificando a Deus, servindo ao Senhor e escrevendo uma linda história de fé e gratidão pela graça que um dia nos alcançou neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Agora daremos continuidade com mais informações com nossa irmã Natália Bento,
Eu me despeço de todos, com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, com muita alegria, vamos às informações da Metropolitana. Os irmãos da área Serra 2, da cidade de Petrópolis, realizaram um culto na Casa de Repouso Despertar. Foi um momento especial na presença do Senhor. Os irmãos da igreja de Mutondo, em São Gonçalo, participaram de uma vigília de varões. Muitas bênçãos foram derramadas na presença do Senhor. E aconteceu na ICM Bairro Paraíso, da área Niterói, mais uma ação do Evangelho Sem Fronteiras. Uma oportunidade de levar a palavra de Deus aos corações necessitados. Muitas pessoas puderam sentir o amor do nosso Salvador. Glória a Deus, e não paramos aqui. Seguimos com mais informações do Rio de Janeiro. A paz do Senhor Jesus a todos e até semana que vem. Irmã Natália, paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar do trabalho evangelístico dos jovens do Evangelho Sem Fronteiras aqui em Resende. Acompanhe conosco. Ação evangelística no distrito de Bulhões, promovida pelos jovens do Evangelho Sem Fronteiras de Resende. Ao som de louvores entoados pelas ruas, moradores se aproximaram para ouvir sobre a palavra do Senhor e receberam convites para o culto à noite na igreja local. O envolvimento dos jovens foi marcante. Instrumentistas louvavam ao Senhor, enquanto outros se dedicavam em oração pelos que buscavam conforto e esperança. As professoras de classes ministraram pequenas aulas às crianças, ensinando sobre a fé e o amor de Deus de forma acessível e envolvente. O culto da noite coroou esse dia especial com momentos inesquecíveis. Testemunhos, louvores e experiências profundas com o Espírito Santo fizeram da celebração uma verdadeira bênção para todos os presentes, mostrando que o Evangelho segue sem fronteiras. Jesus Cristo já Amém, glória a Jesus. Até a semana que vem, se Deus quiser. Retornamos agora aos nossos estúdios com nosso irmão Jorge Pessoa. Glória a Deus, muito obrigado pelas informações aí do Rio de Janeiro. Vamos diretamente agora para São Paulo com a nossa irmã Tamires Campos, trazendo aqui mais notícias no Manai News. Alô, São Paulo! A paz do Senhor Jesus, Jorge, Pai e seus irmãos. Estamos em mais um Manai News. Nós vamos começar falando do encontro de louvor que aconteceu na região da Grande São Paulo. Quem nos conta como foi é o nosso irmão maestro Carlos Eduardo. Nós estamos aqui na igreja de Sumaré, na área central da região de São Paulo, no meio de um encontro de louvor. Estamos passando o louvor que foi revelado aqui na área central, que fala de vigilância, que se chama Desperta, Povo de Deus. Esse louvor nos fala do momento que nós estamos vivendo e da importância da igreja estar em vigilância para a volta do Senhor Jesus. Queremos compartilhar um momento especial vivido na área sul de São Paulo, onde foi realizado um mini seminário na igreja do PAC Arariba, com aulas sobre a obra de Saul e obra de Davi, Igreja Corpo de Cristo e Salvação Ato e Processo. E que corpo é esse que nós estamos falando? A igreja fiel do Senhor. É o corpo. Nós somos corpo de Cristo. E indo lá para a área do interior paulista, foi realizado em Dayatuba um mini seminário. As igrejas do Polo se reuniram para este momento especial de comunhão e edificação. Foram ministradas 3 aulas voltadas ao aperfeiçoamento na Palavra do Senhor e ao fortalecimento do chamado para a obra. Uma manhã marcada pela presença de Deus e aprendizado e unidade entre os irmãos. Ainda no interior paulista, foi realizado um mini seminário com os jovens e adolescentes na cidade de Rio Claro, reunindo alguns dos polos da área do interior paulista. Foram ministradas 3 aulas voltadas ao crescimento espiritual dos irmãos. O Senhor operou grandemente, concedendo renovo e batismo com o Espírito Santo. Na área oeste, tivemos um mini seminário na igreja de Helena Maria, onde além da igreja tivemos muitos visitantes que se identificaram com os dons e tiveram experiência na consulta do batismo com o Espírito Santo. 3 aulas foram ministradas para a igreja e uma aula muito especial com dinâmica para as crianças sobre a parábola do semeador. Agora vamos lá para a região de Santos. Por lá foi realizado um mini seminário na ICM de Diadema. Tivemos aulas presenciais
e os irmãos aprenderam mais sobre vida de oração e trigo no largar. Essas aulas foram reveladas pelo Espírito Santo para que a igreja possa cada dia mais ser dependente do seu Espírito e vencer os dias atuais. Ainda na região de Santos, foi realizada mais uma edição do Evangelho Sem Fronteiras. Desta vez, os irmãos do Alto Tietê se reuniram e foram às ruas para anunciar a volta de Jesus. A igreja tem evangelizado e colhido os frutos deste trabalho. Agora vamos lá para a região do Vale do Paraíba. As igrejas do Vale do Paraíba participaram nesta última semana de mini seminários nas igrejas das áreas e polos da cidade de Caçapava, Taubaté, São José dos Campos e Litoral Norte. As aulas tiveram os seguintes temas: o clamor pelo sangue de Jesus, a palavra viva e a palavra da vida, e também Jesus como um mistério revelado. Em meio às agitações do dia a dia, esse mini seminário foi como um bálsamo para os irmãos participantes. A cada louvor entoado, especialmente na Igreja Central de Taubaté, os irmãos viveram uma grande experiência ao entoarem o hino O Meu Viver é Cristo. Já para a área de São José dos Campos e Jacareí, o mini seminário foi voltado para os professores de jovens, com as aulas sobre assistência e instrumentalidade. Seguindo, indo lá para a região de Campinas, na Igreja de Aguaí, foi realizado um mini seminário com a participação das igrejas da micro-região de Jaguariúna. A programação começou com uma aula sobre a obra como forma de vida, destacando o chamado e o viver diário com o Senhor. Em seguida, a mensagem sobre o cuidado da ovelha trouxe ênfase para a vigilância e zelo para com a vida espiritual. A aula final, voltada para os jovens, abordou os limites da razão, com aplicações proféticas. Encerrando o evento, um culto especial de glorificação marcou a noite, com louvores, orações e operação do Espírito Santo, através da assistência entre os irmãos. Na microrregião de Jundiaí, tivemos batismo nas águas no Manaim de Francisco Morato. Quem nos conta como foi é o pastor Luiz Coimbra, coordenador dessa microrregião. Estamos hoje aqui para mais um batismo em que desceram as águas, vidas alcançadas agora após o Trombetas e Festas, em que uma igreja foi estabelecida ali no bairro da Calcária, na cidade de Cajamar, e tem sido uma bênção de crescimento. Nós temos percebido que as vidas vêm, são batizadas e entendem um caminho, um projeto do Senhor, em que elas serão usadas para trazer novas vidas, e assim tem sido essa recorrência de batismos que nós temos tido. Pai, Senhor, meus amados, estamos muito felizes. Hoje tivemos um batismo aqui, foi uma grande bênção. Glória a Deus, que bênção foi o estado de São Paulo nessa semana. Nós ficamos por aqui e voltamos semana que vem. A todos, a paz do Senhor Jesus. E agora é com você, Jorge. Olha, você está acompanhando aqui o Manaim News e você, é claro, também participando conosco. Quero te lembrar que nesse final de semana, no dia 24 agora de maio, nesse final de semana tem seminário para pastores ungidos e também, é claro, os varões com as suas esposas. Esteja em oração pelo seminário desse final de semana, dia 24 de maio. Deus tem uma bênção muito grande ali para os pastores ungidos. E louvado seja Deus. Você vai acompanhar tudo aqui pelas nossas multiplataformas. E agora sim, vamos saindo da região sudeste, vamos falar agora sobre o centro-oeste do nosso Brasil com a nossa irmã, a Rayane Biezek. Rayane, conta tudo o que está acontecendo aí na região centro-oeste. A paz do Senhor Jesus, irmã Jorge. A igreja do bairro Amambaí, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, realizou uma reunião especial de pais e cias. O evento teve um propósito evangelístico e contou com ampla participação da igreja e visitantes. A ação foi marcada por louvores, comunhão e testemunhos edificantes das classes que, com alegria e sinceridade, expressaram a sua fé, tocando os corações dos presentes. Entre os visitantes, uma senhora de outra denominação ficou maravilhada com o evento em ver a alegria das cias e a comunhão entre todos. Ela está de mudança para Florianópolis e afirmou que, chegando lá, irá procurar uma de nossas igrejas porque quer continuar participando dessa alegria do Espírito Santo. Além disso, um casal de visitantes ficou profundamente tocado com o testemunho das crianças e se definiram em servir ao Senhor. Nesta semana, em Goiás, acompanhamos momentos de ensino, comunhão e operação do Espírito Santo, com experiências marcantes que edificaram a igreja e renovaram os corações. Na Igreja Cristã Maranata do setor DOCA, em Anápolis, foi realizado um mini seminário voltado aos obreiros. Por revelação do Senhor, os irmãos receberam aulas sobre doutrinas fundamentais, com o objetivo de fortalecer a fé e a caminhada da igreja. Os obreiros
participaram com dedicação e testemunharam o agir de Deus em cada detalhe, com palavras que falaram profundamente aos corações. 2 cultos especiais de ceia marcaram a última semana na ICM Jaiara, em Anápolis. O Espírito Santo se manifestou com alegria e dons espirituais, trazendo renovação à igreja. Já na ICM Estrela d'Alva, em Goiânia, a operação de Deus foi nítida, curas físicas e espirituais. O Senhor renovou a esperança da igreja na promessa da volta do Senhor Jesus. Glorificamos ao Senhor por cada vida alcançada, que Ele continue nos guiando na sua obra. Irmão Jorge, é com você. Voltamos semana que vem trazendo mais notícias da região do Centro-Oeste. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Pra gente fechar, vamos diretamente aí, vamos encerrar falando da capital, vamos falar sobre Brasília. Alô Brasília, com o nosso companheiro Felipe Martins, trazendo novidades, notícias atualizadas de tudo que está acontecendo em Brasília. Irmão Jorge e todos os queridos que nos acompanham, a paz do Senhor Jesus. Meus amados, hoje é um dia muito especial aqui para a região de Brasília, pois todas as igrejas estão reunidas em um só propósito: anunciar o nome do Senhor Jesus. E nós estamos aqui na rodoviária do Plano Piloto para realizar uma grande ação evangelística. E eu convido o senhor e a senhora que nos acompanha a assistir como é que foi esse evento tão maravilhoso. Estamos na rodoviária do Plano Piloto em Brasília, um local no qual circulam mais de 700 mil pessoas por dia. Nós imprimimos 10 mil palavras de esperança, estamos com 1.016 irmãos inscritos, vai ser uma grande bênção. Iremos anunciar que o Senhor breve virá, as equipes já chegaram, um grupo de louvor, professores, evangelistas, e o Senhor nos dará uma grande bênção nesse dia. Um abraço, a paz do Senhor Jesus. Uma das experiências que nós tivemos hoje aqui foi a abordagem de uma mãe e do seu filho. E ali, quando as professoras começaram a falar com eles, aquela mulher, ela revelou às professoras que o seu filho tinha lhe perguntado como tirar a sua própria vida. E ali nós começamos a falar do Senhor e a mensagem de Jesus para eles. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E o Senhor tocou no coração dessa família, falou com eles ali. O Senhor falou através dos dons espirituais, nós demos uma Bíblia a ele. E o nome do Senhor foi glorificado e certamente eles tiveram experiência com o Senhor. Tem sido uma grande bênção fazer parte desse trabalho como professora nas evangelizações. Aqui na rodoviária a gente teve uma experiência muito positiva com as crianças, elas foram muito receptivas, elas ficaram muito contentes. A gente contou várias histórias, incluindo a que Jesus acalma a tempestade, e muitas delas se identificaram falando que às vezes ficavam tristes, às vezes se sentiam sozinhas, mas que estavam chamando Jesus para fazer parte da vida delas, entrar no barco e acalmar as tempestades. A gente também recebeu uma experiência muito boa com os pais, que ouvindo as aulas também se quebrantavam. Alguns irmãos abordaram ali, e às vezes a gente chegava para contar a história e os pais ali se quebrantavam, começavam a chorar mesmo, contar a experiência que estavam passando, de lutas no lar, de lutas no casamento, e junto com as crianças nós ensinamos a orar, oramos ao Senhor, e eles saíram renovados ali com uma bênção. Então tem sido uma grande bênção fazer parte desse trabalho e ver o que o Senhor tem feito através das aulinhas e através da vida das crianças que já têm sido grandes evangelistas. Bendito seja o nome do Senhor, meus queridos. Quantas maravilhas o Senhor operou nesse dia. Nós voltaremos na semana que vem com muitas vitórias que o Senhor vai conceder aqui para Brasília. A paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, aconteceu um evento aí na sua cidade, aconteceu um evento aí na sua igreja. Manda pra gente, manda pra cá, manda aqui pro nosso e-mail manainews@radiomanaim.com.br. Os eventos da sua região, manda para o nosso e-mail, manainews@radiomanaim.com.br. Continue participando, assistindo a programação da TV Manaim, continue compartilhando o nosso link e que Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus.